Glória a Deus, glória a Deus. E aí, quero saber se tem alguém com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Bom, vou te fazer um convite. Eu não sei se você está cansado, eu sei que eu estou cansado, mas é impressionante como a palavra de Deus renova a gente. Quantos creem nisso? Então eu quero te convidar a vir comigo e vibrar junto com essa palavra, porque ela é a única coisa capaz de trazer vida para nós, amém? Bom, hoje a gente está encerrando uma série, e a gente teve uma série chamada Be Bold, Be True, Be Brave. Não sei se eu falei certo, mas é basicamente isso, que fala sobre ser ousado, ser autêntico e ser corajoso. Hoje eu quero falar um pouco sobre ser corajoso. Quantos aqui são corajosos em Deus? 5 pessoas, misericórdia. É bom que pelo menos toda igreja precisa ouvir isso hoje, amém? Quantos aqui são corajosos em Deus, de verdade? Você crê que você é corajoso, você é ousado? Bom, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: esteja pronto para pular quando Ele disser pule. Sabe, algo muito simples, mas eu tenho percebido que muita gente tem perdido o time na caminhada com Deus justamente nesse momento. Caminhar com Deus significa estar pronto para pular na hora em que Ele diz que é para pular. Não sei se você já reparou, mas tem pessoas que estão há anos caminhando dentro das igrejas, mas estão há anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e não experimentaram ainda um romper em Deus. É triste, mas para algumas dessas pessoas, talvez o time de se lançar em muitos projetos de Deus já tenha até passado. Sabe o que me deixa louco em poder ministrar para a juventude? É porque eu sei que quando essa palavra entra no teu coração e você começa a discernir a direção que Deus te dá, você tem todas as chances agora de não perder o time. Sabe, a vida é muito rápida. Eu estava compartilhando esses dias aqui sobre a moeda do nosso mundo. Não sei se você estava aqui, se você ouviu sobre, mas a moeda que rege o nosso mundo é o tempo. Porque a única coisa que não tem como você negociar, não tem como você comprar, e todo mundo na face da terra, quando acorda, tem as mesmas 24 horas. A grande questão é que nessas mesmas 24 horas, tem pessoas que estão revolucionando o mundo, e tem outras que só estão vendo o tempo passar. Eu quero falar hoje para que você entenda que para que tudo aquilo que Deus te prometeu aconteça de fato, é necessário que você também tenha coragem de se lançar no novo de Deus, amém? Quantos estão comigo? 10 pessoas, vamos lá. Sabe, eu nunca tive dificuldade de me lançar em novos desafios. Na verdade, durante muito tempo, eu tive crise com essa característica minha. Porque eu sempre ouvia dos meus pais que eu começava e eu nunca terminava as coisas. A minha infância inteira foi marcada dessa forma. Eu sempre comecei coisas e eu me envolvia demais e eu deixava elas pela metade e começava outras coisas. Nos esportes, por exemplo, sempre foi assim. Eu não sei o que você já praticou, mas eu já pratiquei tênis, eu já pratiquei handball, futebol. Tudo bem que foram 2 semanas, eu não aguentei, mas eu cheguei a fazer 2 semanas de futebol. Eu já treinei jiu-jitsu, eu já fiz apneia, eu já andei de caiaque. E é engraçado porque toda vez que eu me envolvia com um novo esporte, eu queria comprar tudo o que precisava para aquele esporte. Eu não sei se você tem um amigo que é assim, mas pensa naquele cara que foi convidado para uma pelada, ele já passa numa loja, já compra caneleira, meião, gelol, necessaire, chuteira reserva. Eu era esse cara. E aí aquele cara que fica no banco, ninguém chama, no final alguém que te convidou para a pelada fala: mano, tem que chamar o cara, ele está rachando com a gente o valor da pelada. Eu era esse cara. Mas eu sempre me envolvia em várias coisas e não terminava. Sabe, era comum meus pais falarem: filho, você precisa parar em alguma coisa. Mas eu sempre tive coragem, por mais que eu não fosse constante, eu sempre tive como uma característica minha, coragem para me lançar naquilo que eu achava que era certo. O que eu percebi é que não tinha nada de errado em ter coragem de me lançar no novo. O que faltava em mim era a direção sobre o que me lançar. Sabe, no trabalho também não foi muito diferente. Eu não sei com quantos trabalhos você já teve, eu não sei que tipo de emprego você já teve. Alguém que já teve algum emprego engraçado? Tipo assim, sei lá, se amamentava algum bicho muito louco no zoológico. Cara, eu amamentava pinguim no zoológico. Ou eu fui contratado uma vez para vigiar carrinho de bebê, sei lá. Alguém já teve algum emprego muito louco? Ninguém? Todo mundo normal? Glória a Deus.
Eu já tive alguns trabalhos, eu já montei algumas empresas também, sem ter muito sentido. Por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu falei, cara, eu já encontrei a minha verdade. 15 anos de idade. Eu falei, eu vou ser promotor de eventos. Eu morava em Cabo Frio, eu falei, eu vou ser o maior produtor de eventos dessa cidade. E aí o que eu fiz? 15 anos eu falei, cara, mas olha só, eu fui ousado. Eu falei, eu vou fazer um show de stand-up aqui em Cabo Frio. Gente, eu tô com 29, vamos combinar, isso era 14 anos atrás. Você nem sabia que o Fábio Porchat existia. Ninguém conhecia a Porta dos Fundos. Stand-up era tipo assim, algo surreal, uma tendência lá de fora. Eu falei, não, eu vou inovar. Só que o problema é que eu não conhecia ninguém de stand-up. Deixa eu beber uma água aqui. Então eu tinha uma ideia genial, só que eu não tinha ninguém para me ajudar na ideia. Aí eu falei assim, bom, já sei. A única pessoa famosa que eu conheço, gente, por favor, não perca a concentração depois do que eu vou revelar aqui hoje. A única pessoa famosa que eu conheço é a Dercy Gonçalves. Então vou fazer um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. E você pode rir o quanto for, mas ninguém aqui fez o que eu já fiz. Eu fiz um show de stand-up com a Dercy Gonçalves. Eu aluguei um clube em Cabo Frio. Eu vi quantas mesas cabiam no clube. Aí eu falei assim, bom, vai custar, sei lá, R$150 por mesa. Eu corri atrás de patrocínio e, por incrível que pareça, eu consegui lotar um clube para assistir um show de stand-up da Dercy Gonçalves. Eu lembro que naquela época sobraram R$500. Eu falei, cara, é isso que eu nasci para fazer, mano. Falei, Dercy, vamos fechar um contrato vitalício. Na época ela já tinha 90 e poucos anos, sei lá. Eu falei, vamos fechar um contrato vitalício, pô. Você é uma galinha dos ovos de ouro. R$500, pô, moleque de 15 anos. Olha só que louco, R$500, sabe o que eu fiz? Na época, eu comprei uma máquina digital fotográfica que era tipo assim. Tirava onda, filho. Comprei da Olympus, comprei pelo Shoptime. Aí, primeira semana usando, eu esqueci em cima do carro, eu perdi a máquina. Mas eu tive uma câmera digital quando ninguém teve. Então o que acontece? Eu falei, bom, vou ser promotor de eventos. Aí comecei a fazer festas na minha cidade, festas com bebida liberada e aquela situação toda. Primeira festa foi um sucesso, a gente acha que ganhou R$1.000 e poucos. Eu falei, cara, na boa, é muito fácil fazer dinheiro com isso. Vou fazer a segunda festa. Segunda festa se chamava Agora ou Nunca, a festa. Eu não preciso dizer que não deu certo a festa. Choveu demais, eu tomei prejuízo. A única lembrança que eu tenho é que eu acordei no outro dia com a cara inchada de tanto que eu chorei, perdi dinheiro, enfim. Já fui promotor de eventos, eu já tive loja de cosméticos, já tive corretora de seguros, já tive agência de comunicação. Cara, eu já me envolvi em inúmeras coisas, sabe por quê? Eu sempre tive coragem de me lançar no novo. Só que quando eu me encontrei com Deus e entendi o propósito que Ele tinha para mim, agora eu tinha, além de coragem, uma direção para me dizer para onde ir e o que fazer. Sabe, ter coragem é algo fundamental, mas é necessário que você tenha também direção. Quantos acreditam nisso, digam amém. O que tem me incomodado é ver na nossa geração, muitos jovens que buscam até direção, mas quando entendem e discernem o chamado que Deus tem para si, não têm coragem de se lançar nele. Sabe, eu vejo jovens que se acham muito ousados quando é para chavecar com alguém, jovens que são ousados quando é para trocar ideia, quando é para interagir com uma menina nova que acabou de entrar na igreja. Eu não estou desabafando não, estou falando de uma forma genérica. Mas eu não consigo ver nesses mesmos jovens coragem para se lançar no chamado que tem em Deus. Sabe, a nossa geração não foi chamada para ficar de forma apática, vendo o tempo passar. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos, parece que foi ontem. Cara, 10, 11 anos se passaram, quanta coisa aconteceu nessa caminhada. Eu errei, eu tropecei, eu cresci, eu me desenvolvi, eu experimentei coisas novas. Só que foram 10, 11 anos completamente intensos. Eu conheço pessoas e hoje eu tenho a oportunidade de pastorear pessoas que quando eu nem me imaginava ser cristão, já ouviam promessas de Deus a seu respeito. E até hoje estão aguardando que algo sobrenatural aconteça. Sabe, para que algo sobrenatural aconteça sobre a tua vida, é necessário que você esteja preparado para receber. Eu conversei esses dias com um jovem, algo me constrangeu demais.
Ele ficou tentando justificar para mim o quanto que ele já teve de promessa de Deus. Ele falou, cara, você não tem ideia, quando eu tinha 9 anos de idade, não, você não tem ideia. Eu falei, fala, mano, não. Tá, eu vou falar, porque você é meu pastor, então eu vou abrir o jogo contigo assim mesmo. Cara, uma mulher profetizou para mim que eu cantaria nas nações. Eu falei, cara, glória a Deus. Não, pastor, você não tem ideia, mano. Quando eu tinha 12 anos, uma vez eu fui numa reunião e uma pessoa chegou para mim, aí ele começou a enumerar. Eu falei, mano, você está me dizendo tudo que Deus já te prometeu há anos atrás, mas o que você está experimentando hoje? Porque uma caminhada de fé com Deus não é marcada por promessas que Ele fez, é marcada por promessas que Ele cumpriu. É necessário que você olhe para você hoje, você veja em você as marcas da transformação do evangelho que você crê. Não é um evangelho virtual, não é algo que a gente acredita que um dia vai acontecer. Não, é real e vai se manifestar hoje. Você vai sair daqui hoje e promessas dele vão começar a queimar no teu coração. Até o final de 2017, algumas coisas precisam se cumprir. Não porque eu estou declarando, mas porque essa é a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Agora é necessário que você tenha coragem de se lançar naquilo que Ele tem te chamado para viver. Sabe, falar de coragem é algo que parece simples e todo mundo acha que tem. Mas são nos momentos desafiadores que a gente vê de fato se a gente tem coragem para romper ou não. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que coragem tem tudo a ver com os relacionamentos que eu tenho. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre relacionamentos com Deus. E eu quero falar sobre os nossos relacionamentos com os outros. Amém? Sabe, eu queria compartilhar tantas coisas que eu vivi nesses anos de conversão. Eu não sei se vocês já perceberam, quem caminha comigo há mais tempo já deve ter percebido. Eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando muito a respeito do meu testemunho, porque, sinceramente, eu penso assim, cara, quem vai querer ouvir o que eu tenho para falar de tudo que eu já vivi em 10 anos? Algumas pessoas estão me ouvindo e estão falando assim, cara, é legal o seu testemunho, mas você não chegou a lugar nenhum ainda, você ainda está caminhando. Agora, eu sei da onde eu vim e eu sei da onde Deus me tirou, sabe? Da onde eu estava e na condição que eu vivia. A vida que eu levo em Cristo hoje, mano, na boa, é sobrenatural. Talvez alguns possam olhar para mim e falar, cara, só um pastor de jovens. Hoje eu tenho a certeza de que eu sou filho, eu sou amado por Ele. E eu carrego dentro de mim a única mensagem capaz de transformar uma geração. Sabe, há 11 anos atrás eu estava fazendo festas para deixar os jovens completamente bêbados. Hoje eu estou pastoreando e dirigindo cultos em que dezenas de jovens vêm à frente. Sabe o que isso tem a ver comigo? Nada. Mas tem tudo a ver com Ele. A tua caminhada precisa ser marcada por Ele. Se a tua caminhada tiver como pontos fortes só aquilo que você conquistou, a tua caminhada não remete à cruz de Cristo, mas o quanto você é bom. A sua caminhada tem que ser marcada por coisas que são sobrenaturais. Alguém vai olhar para você e falar, mano, eu conheço ele na boa, para ele estar vivendo isso hoje, só Deus fazendo isso por ele, cara. Era impossível ele viver o que ele está vivendo. Eu não sei como é que as pessoas olham para você hoje. Eu sei que quando as pessoas que eu conhecia na época do mundão olham para mim hoje, eles falam, cara, esse tal de Deus deve existir, porque esse cara era completamente psicopata. Eu estou falando sério. As pessoas quando olham para você, elas se sentem atraídas a caminhar no mesmo evangelho que você caminha, ou é indiferente? As pessoas que sabem que você é cristão, as pessoas que sabem que você faz parte de uma igreja, quando elas olham para você, os frutos que você tem gerado, tem inspirado as pessoas a buscar aquilo que você tem também? Eu vim aqui para tirar você da tua zona de conforto e entender que você precisa ter coragem para se lançar no sobrenatural de Deus. Existe uma geração aí fora que está esperando a gente se levantar e manifestar aquilo que a gente crê e fala todos os sábados. Quantos creem nisso? Então uma coisa que eu tenho percebido é que a minha coragem, ela está relacionada aos relacionamentos que eu tenho, sabe? Eu quero que você imagine comigo que a nossa vida é como uma grande plataforma. Imagine o seguinte, a tua vida é como uma grande plataforma e você está ali esperando o momento certo de se lançar no novo de Deus. Então é como se Deus falasse, filhão, é agora, se lança. Puf. Se você tem coragem, você vai se lançar e a todo tempo você vai experimentar coisas novas em Deus. Quantos estão entendendo? Agora, o problema dos nossos relacionamentos é que nessa plataforma, do nosso lado, caminhando com a gente, fazendo parte da mesma igreja que a gente,
do mesmo GC que a gente, talvez até liderando dentro das igrejas que a gente faz parte. Existem pessoas que estão nessa plataforma há anos, e quando chegou o momento delas se lançarem, elas não tiveram coragem de se lançar. O teu relacionamento com elas é perigoso, sabe por quê? Porque elas vão tentar te convencer de que não vale a pena se lançar no novo de Deus. Se as pessoas que caminham contigo não tiverem em busca de experimentar algo novo, elas vão te convencer de que vale a pena ter uma vida mais ou menos. Para analisar as pessoas que caminham contigo. Por mais que a gente não goste de admitir, nós somos o resultado das pessoas que convivem com a gente. Você sabia disso? Existe até um estudo que diz que nós somos fruto da média dos 5 amigos mais próximos que a gente tem. Eu confesso que eu tenho avaliado muito as pessoas que eu tenho andado, porque eles podem me inspirar a romper em fé, ou eles podem fazer com que eu me sinta à vontade com aquilo que eu já estou vivendo. Eu estou há 3 anos nessa igreja e eu não consigo me lembrar de uma semana que não tenha sido desafiador o que Deus tem feito comigo. E não tem nada a ver com ministério ou conquistas pessoais, tem a ver com vida com Deus. Sabe, eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui, eu já falei isso, acho que mais com o pessoal do time. Minha primeira pregação aqui no Next, eu estava vindo para cá e teve uma chuva absurda, torrencial, ninguém conseguia sair de Niterói. O pessoal que estava aqui na produção tirou foto, mandou no WhatsApp e falou: mano, tem nem 10 pessoas na igreja. Quantos estavam aqui nesse culto? Levanta a mão, por favor. Você estava aqui, mano, nesse culto? Então você é parceiro mesmo. Depois desse culto você ficar firme com a gente. Cara, eu lembro que foi das piores pregações da minha vida. Eu saí daqui arrasado, eu saí daqui triste, eu saí daqui. Eu falei: Deus, eu não nasci para isso. Eu falei: Kezinha, vamos achar um pregador para o Next, porque eu não nasci para isso. Sabe, é interessante que todas as vezes que você reconhece a tua incapacidade, Deus, ele se revela em meio a ela. Eu não sei em que área você tem se sentido incapaz para romper em 2017. Eu vim declarar que Deus quer se revelar em meio às suas fraquezas. Tem faltado ousadia, Deus vai se revelar e vai tornar você mais ousado esse ano. Tem faltado fé, a palavra de Deus vai encher o teu coração com fé. O que tem faltado? Tem faltado sonhos, o próprio Deus vai acrescentar no teu coração os sonhos que Ele tem a teu respeito. Quantos estão comigo? Vocês estão comigo? Amém? Galera do time está aí? Amém? Glória a Deus. Sabe, eu quero falar um pouco sobre relacionamento e uma das coisas que tem me chamado a atenção é justamente sobre isso. Eu tenho uma frase, se você quiser pode anotar. Se não quiser anotar também não precisa, não faz diferença. Mas vale a pena você meditar nela. Não espere as condições perfeitas para começar, porque elas nunca vão esperar por você. Sabe, se eu estivesse esperando as condições perfeitas para ser pai, eu nunca teria a alegria que eu tenho hoje quando acordo e Cecília está do meu lado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para casar, eu nunca teria experimentado a alegria que eu tenho hoje de estar 8 anos casado. Se eu tivesse esperado as condições perfeitas para me lançar no ministério pastoral, eu nunca teria dado os primeiros passos. Sabe, o que eu quero dizer é que aquilo que Deus te chamou para viver não depende de você ou do quão preparado você está, só depende de disponibilidade. Se você está com o teu coração disponível, o próprio Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu. Ei, tenha coragem para romper em 2017 e tornar esse ano o melhor ano da tua vida. Coragem é necessário para que a gente saia de uma zona de conforto e a gente comece a experimentar coisas que a gente nunca imaginou. Sabe, 2017 já é para mim o melhor ano da minha vida, não só pelo que vai acontecer, como pelo que já aconteceu também. Olhando para tudo que Deus fez, cara, em 2016, que ano absurdo. Sem dúvida alguma, foi o melhor ano da minha história. Eu nunca tive tantas alegrias, tantas conquistas, tantos desafios, tantas surpresas. Eu nunca tive tanto de Deus, cara, como em 2016. E as pessoas que me cercam, algumas delas dizem que nunca tiveram um ano tão desafiador, tão complicado, um ano tão infrutífero. Sabe, foi o mesmo ano para mim, foi o mesmo ano para você. Sabe o que vai diferenciar o ano de 2017 para cada um de nós? O quanto a gente está disposto a viver os planos de Deus para nós. Você está disposto para romper naquilo que Deus tem para você? Então, meu irmão, começa a se alegrar com aquilo que Ele já fez. Eu estava esses dias vendo uma conferência, cara, uma conferência muito grande lá fora, devia ter 60 mil pessoas ou mais.
E eu fiquei vendo aqueles pastores pregando lá, e eu falei, Deus, eu ainda vou pregar nesse lugar. Eu ainda vou incendiar essa geração. Eu nem falo inglês, mas eu creio que eu ainda vou ter oportunidade de compartilhar uma palavra de vida com eles. Sabe, há 2 anos atrás eu jamais ousaria ter esse tipo de sonho. Mas tudo que eu tenho experimentado tem gerado dentro de mim uma convicção. Não sou eu quem faço, mas é Ele quem faz todas as coisas. Sabe, se você quer ter uma vida com mais coragem, você precisa ter ainda mais relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu li no livro do Brennan Manning, se chama O Impostor que Vive em Mim. Quantos já leram esse livro? Ninguém leu esse livro? Glória a Deus, então que eu vou falar novidade para vocês. Eu confesso que eu li esse livro e eu pirei com algumas coisas que o escritor fala. E uma das coisas que ele fala tem tudo a ver com a nossa falta de coragem, porque muitas vezes falta coragem na gente, porque o nosso relacionamento está todo pautado na aprovação do outro. Quando a minha vida ela está sendo cercada por aprovação, quando eu sofro rejeição, a minha vida é completamente paralisada. Quantos estão entendendo isso? Se tudo que você faz é em busca de aprovação, quando a aprovação não vem, você sente como se tivessem tirado o chão debaixo de você. Olha só o que esse cara fala. Galera do louvor já pode ir preparando. Olha só o que ele fala, acompanhe comigo aqui. Esse é um trecho do livro, mas eu precisei compartilhar com vocês. Diz assim: olhe para a sua vida e perceba como tem usado as pessoas para preencher o seu vazio. Como consequência, elas lhe deram uma chave de braço. Veja como elas controlam o seu comportamento quando o aprovam ou quando te desaprovam. Elas detêm o poder de aliviar a sua solidão, oferecendo companhia, elevar o seu espírito com elogios, levá-lo às profundezas com críticas e rejeição. Veja como você dedica quase todos os momentos do seu dia para acalmar as pessoas e lhes agradar, estejam elas vivas ou mortas. Você vive pelas normas que elas impõem, você se adequa aos padrões que elas impõem, você busca as companhias dela, deseja o seu amor, você teme que elas o ridicularizem, anseia pelo seu aplauso, submete-se passivamente à culpa que colocam sobre você. Você morre de medo de ir contra a moda no jeito de se vestir, no jeito de falar, no jeito de agir e até mesmo no jeito de pensar. E perceba que mesmo quando você as controla, você depende delas e se torna um escravo. As pessoas se tornaram de tal maneira parte do seu ser, que você não consegue nem imaginar uma vida que não seja afetada ou controlada por elas. Sabe, quando toda a minha história está pautada na aprovação de quem está ao meu redor, eu passo a ser refém da opinião dos outros. E aí eu não consigo experimentar a opinião que Deus tem a meu respeito. Sabe, não tem nenhum problema em ser aceito pelas pessoas. O problema é quando a minha história passa a ser pautada por essa busca por aceitação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, talvez só eu tenha passado por isso. Mas em alguns momentos da minha história me faltou coragem de me lançar em algumas coisas, preocupados com o que iriam achar. Em alguns momentos da minha vida eu senti falta de coragem em me lançar no novo de Deus, preocupado com o que falariam a meu respeito. Você sabia que tem pessoas que não têm experimentado o novo de Deus porque a aceitação de quem está ao redor tem paralisado os sonhos de Deus para você? Não importa o que dizem a teu respeito, não importa o que vão pensar a teu respeito, importa aquilo que Deus tem te chamado. Se Ele te chamou para pular, o meu conselho nessa noite é: então pule. Se a gente for analisar todos os heróis da fé, se eles estivessem preocupados com o que os outros diriam a seu respeito, nenhum deles teria vivido o que viveu. Sabe, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Para todo mundo ao redor de Abraão, ele estava sendo louco, porque ele abriu mão da família, da casa e da estrutura para ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Sabe, quando Noé estava construindo a arca, só para você ter ideia, não havia ainda caído chuva sobre a face da terra. O cara estava construindo algo que não tinha sentido, porque Deus havia dado uma direção para ele. Todo mundo ao redor de Noé olhava para ele, 120 anos construindo aquela arca, e provavelmente diziam: cara, você é louco em construir algo que não tem sentido. Mas ele sabia quem havia convidado ele para se lançar naquele sonho. Quantos estão entendendo isso? Sabe, eu lembro que há alguns anos atrás, quando Deus começou a incendiar o meu coração para se envolver com missões, eu lembro como se fosse hoje, na corretora que eu era sócio, na época eu ganhava 6, 7, 8 mil, tinha meses que ganhava um pouco mais.
Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu cheguei em casa, eu falei com Kezinha, isso alguns anos atrás, eu falei, amor, eu vou conversar com o nosso pastor, e se ele aceitar a integralidade, a gente vai viver com R$1.500, começa a cortar todos os gastos, eu quero viver para Deus integralmente. Você está comigo? Ela falou, tô, vamos para cima. E eu conversei com meu pastor na época, eu falei, pastor, eu não consigo mais fazer qualquer outra coisa que não seja o meu chamado. Eu chego na corretora e eu estou no computador, eu só penso em chamado, ministério. Eu estou lá trabalhando, eu estou fechando, vendendo a proposta de seguro, a pólice, eu só consigo pensar no meu ministério. Eu não consigo mais. Ele falou, então começa a se preparar, porque a integralidade está te chamando, Deus está te chamando para algo grande. Sabe, é muito fácil convidar uma geração para abrir mão de tudo e se lançar nos sonhos de Deus quando você não conquistou nada ainda. Difícil é quando você olha tudo ao teu redor e já está tudo preparado e você decide abrir mão para experimentar algo novo que você não sabe aonde vai dar. Ei, viver o novo de Deus não significa ter uma caminhada fácil. Na minha vida não foi fácil. Quando eu abri mão da corretora, eu comecei a passar os momentos mais difíceis financeiros até o dia de hoje. Quando eu abri mão do meu conforto, eu comecei a ter falta dentro de casa em alguns momentos. Eu precisava de ajuda para suprir. Quando eu saí da corretora, eu comecei a passar dificuldades, mas nada me fazia mais feliz do que viver no centro da vontade dele. Sabe, se eu tivesse preocupado com as pessoas que estavam me olhando, trocar de carro para um carro inferior, sair de sócio de uma corretora para agora depender de ajuda para manter a casa, eu teria paralisado há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, há 5 anos atrás. Talvez eu teria paralisado no ano passado, quando eu passei dificuldades. Mas existe algo dentro de mim que me impulsiona a continuar. Não foram homens que me chamaram a viver o que eu estou vivendo, não foram homens que colocaram no meu coração o que eu tenho sonhado, não foram homens que declararam que sobre mim há unção para declarar a liberdade aos cativos, não foram homens que planejaram a minha casa, a minha filha, o meu casamento. Ei, se não foram homens que me prometeram, não são os homens que vão me manter de pé. Se não são os homens que te mantiveram até hoje, não é deles que você depende de aprovação. Ei, começa a entender que a tua coragem vem de Deus e da confiança de que Ele vai fazer. É Ele quem te chama, é Ele quem te sustenta, é Ele quem te mantém, é Ele quem te impulsiona, é Ele quem te dá unção e autoridade para falar do nome dEle. Ei, eu falei do amor de Deus em inúmeros lugares. Eu já falei do amor de Deus para uma criança no meio de um lixão lá na Bahia. Eu já falei do amor de Deus em espanhol, preguei numa língua que eu nem sei falar. Eu já falei do amor de Deus em igrejas frias que nem receberam muito do que eu estava tentando compartilhar. Eu já falei do amor de Deus no sábado, como semana passada, e mais 60 jovens vieram à frente. Presta atenção, os números não dizem respeito a se eu estou no caminho certo ou não, mas eu falar do amor de Deus significa de que eu continuo no centro da vontade dEle. Ei, 60 pessoas à frente, 10 pessoas à frente, nenhuma conversão. O que me demonstra que eu estou no lugar certo? Eu continuo falando do amor de Deus. Você consegue entender isso? Você precisa ter coragem para se lançar. Para que você foi chamado? O que arde no teu coração? O que te impede de se lançar? Cara, eu tenho ouvido isso de alguns jovens e sinceramente isso me incomoda. Alguns jovens que, eu estou falando com muito amor no meu coração, entenda o que eu vou falar, por favor. Jovens que não conquistaram quase nada ainda, dizendo, pastor, é muito difícil abrir mão de tudo para me lançar no que Deus me chamou. Dá vontade de falar, ei filho, eu tinha 10 vezes mais do que você na tua idade, eu abri mão de tudo e faria isso novamente. Se Deus me pedisse tudo hoje de novo, eu faria novamente, porque há 11 anos atrás eu sei aonde eu estava. Eu era um lixo de filho, eu tinha uma vida medíocre, eu não sabia para onde eu estava caminhando. Ei, hoje eu posso dizer para você, existe um Deus que te ama e quer te dar uma direção. Existe um Deus que quer mudar a tua história. Existe um Deus que quer te colocar de pé. Existe um Deus que te ama mais do que todas as coisas. Então eu entendo que não tem nada a ver com o que eu conquistei. Sabe, a gente falou no início e eu brinquei sobre algumas coisas que eu já fiz. Eu já trabalhei com eventos e inúmeras outras coisas. Sabe o que é interessante? Tudo aquilo que eu conquistei antes de estar no centro da vontade dEle, eu perdi. Tudo que eu conquistei, o carro que eu conquistei, eu perdi. O dinheiro que eu conquistei, eu perdi. Até algumas amizades que eu me empenhei tanto para conquistar, eu perdi. Os sonhos que eu tinha antes dEle, eu perdi. Agora, tudo que Ele me deu, a partir da minha conversão, permanece para sempre. Eu estou falando de eternidade, cara. Eu não estou falando de algo que passa. Eu não estou falando de algo que vai te fazer sentir bem. Eu não estou falando de um iPhone que a gente compra e fica feliz.
falar: Deus, eu cumpri o teu propósito, que venha mais um ano, que seja feita a tua vontade. Espírito Santo, o que você tem para a gente realizar hoje? O que você tem para a gente construir em 2017? Em que lugares o Senhor vai me levar? Para quem eu vou falar do teu amor? O que está no teu coração? Deus, compartilha comigo. Ei, eu vim aqui nessa noite para injetar coragem e fé no teu coração. Se coloca de pé em 2017, em nome de Jesus. Esquece toda aprovação, esquece o que dizem a teu respeito. Sabe esse livro do Brennan Manning? Se você puder, depois leia, se chama O Impostor que Vive em Mim. Ele diz algo que eu achei maravilhoso, quando ele fala sobre a nossa necessidade de aprovação. Ele fala: olha, quando eu busco a aprovação do outro, quando eu dependo da aprovação do outro, não quer dizer que eu deixei de crer em Jesus. Eu ainda creio nele, mas a pressão das pessoas agora limitou as fronteiras da minha fé. Sabe, tem muita gente iludida porque continua crendo em Jesus e acha que isso é suficiente. Ei, crer em Jesus não é suficiente para você. Existe muito mais do que apenas crer nele. Você precisa romper os limites da sua fé e viver o sobrenatural. Existem sonhos de Deus para você. Você consegue compreender isso? Sonhos de Deus para você, sonhos de Deus para tua casa. Você sabia que existem pessoas que estão aguardando você se colocar de pé e se levantar como voz profética para declarar liberdade sobre eles? Cara, eu li uma passagem em Apocalipse e eu achei aquilo muito forte. Uma passagem em Apocalipse é um livro profético, muitas das coisas que fala a respeito de simbolismo. Mas eu li uma passagem que fala a respeito de um anjo que coloca um dos pés no mar e outro pé na terra, e ele brada como um leão. Sabe, todas as vezes antes de subir aqui eu faço exatamente isso. Não tem nada de espiritual, eu não estou dando uma direção para você fazer, eu faço. Eu falo: Deus, que meus pés estejam no profundo, que eu tenha revelação, entendimento da tua palavra, e que parte de mim esteja em terra para que haja manifestação e que haja poder de Deus fluindo. Deus, e como um leão, que eu possa bradar sobre essa geração, para que eles possam ouvir e entender que existe um novo começo que só está disponível em ti. Sabe, todas as vezes que eu subo aqui, eu subo como um leão tentando bradar para que você entenda: ei, existe um novo começo de Deus disponível. Ei, existe um projeto de Deus para você. Se você crê nisso, se você quer viver o melhor ano da tua vida, se você quer romper e abrir mão de toda busca por aceitação, se você quer deixar por terra toda necessidade em ser aprovado, se você não quer mais se preocupar com o que dizem a teu respeito, mas você quer se lançar naquilo que Deus te chamou, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe o que é mais impressionante? É que a opinião que a gente mais teme normalmente são de pessoas que a gente nem admira. Eu sei que existem jovens aqui paralisados por conta da opinião dos outros. Eu sei que existem alguns jovens aqui que receberam essa palavra. Você tem deixado de se lançar em algumas coisas, preocupado com o que vão pensar, preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que vão falar. Preste atenção, eu quero falar um pouco com você o que Deus pensa a teu respeito. Você sabe qual é a opinião de Deus a teu respeito? Está lá em Isaías 41, versículo 10. Diz: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. 1 Coríntios 16, 13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e seja corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você que pode, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas é muito mais do que uma oração. Eu quero fazer uma declaração de fé. Feche teus olhos. E eu declaro em nome de Jesus que sim, em
você até o dia de hoje faltava coragem, hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, não falta mais. Coragem para que você se lance nos sonhos dele. Coragem para que você entenda que não foram homens que te trouxeram até aqui. Não é a opinião dos homens que vão te manter de pé. Ei, 2017 está te esperando de braços abertos. Esse pode ser só mais um ano no teu calendário, ou pode ser um ano em que você viveu o sobrenatural de Deus todos os dias da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus unção de Deus despedaçando todo o jugo. Eu declaro em nome de Jesus as correntes que te aprisionavam não te aprisionam mais. Eu declaro em nome de Jesus liberdade sobre os cativos. Você que tem sentido desejo de se lançar, mas parece que alguma coisa te impede, ei, seja livre. Se o Filho de Deus te libertou, verdadeiramente você é livre. Eu quero te convidar em nome de Jesus, se entregue a Ele.